Aleluia! Amém. Louvado seja o Senhor! Amém. Laborar nesse Cristo maravilhoso, amém. No Cristo todo inclusivo, amém. Tipificado pela boa terra, amém. Para a edificação da igreja. Amém. Irmãos, vocês percebem que tem um chamado para nós aqui? Amém. Vocês percebem que há uma atração, um poder para podermos ser esses que cooperam com o Senhor. Para a edificação da igreja como corpo de Cristo e para a realidade e a manifestação do reino, para a noiva se preparar para a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. O Scott começou uma maravilhosa introdução, nós vimos a mensagem 1 e a 2, e como nós temos só esses 3 dias, nós não conseguiremos cobrir todas as 12 mensagens, mas para os que já fizeram o vídeo treinamento, né, nós já vimos, né, desfrutamos um pouco dela, e nós vamos ter, né, em alguns meses ainda, o reavivamento matinal, para podermos entrar para dentro dessa palavra. Nós vamos cobrir a mensagem 4, onde nós vemos uma tipologia maravilhosa do nosso Jesus, do nosso Cristo, né? Ele é uma terra de ribeiros, de mananciais, de fontes, né, que saem dos vales e das montanhas. Mas eu queria antes que a gente fazer uma introdução, porque na mensagem 3, nós vimos que também essa terra é uma terra de trigo e de cevada. E é maravilhoso quando nós olhamos, tudo isso é uma tipologia, mas quão real, quão vivo esse texto é para mim. De fato, Cristo está aqui nesse tipo como a realidade da boa terra, né? Eu já me perguntei isso, a primeira vez que eu li o Cristo todo inclusivo, né, que eu ouvi, né, eu fiquei, será que que realmente, de fato, aqui está falando de Cristo? Então, essas mensagens, irmãos, elas vêm testificar da veracidade da palavra sendo falada por esse ministério que está preparando a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. E no capítulo 8 de Deuteronômio, que é onde nós temos esse texto, né, que é o texto-chave de toda essa conferência, nós vemos que aqui o Senhor, ele chamou o seu povo, e aqui já é a segunda geração, não é? A primeira geração, ela ficou no deserto, só Josué e Calebe, né, foram os que estavam ali, e Moisés ainda também, não é? E ali o Senhor vai refalar a lei. Aqui o Senhor vai falar novamente para aquela nova geração que tipifica o nosso novo homem, agora prontos para entrar para a boa terra. E aí o Senhor fala de uma maneira tão doce, olha, você precisa recordar de todo o caminho pelo qual, eu estou lendo Deuteronômio 8, o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele te deixou ter fome, e te sustentou com maná que você não conhecia, e nem os teus pais, para te dar a entender que não é só de pão que o homem viverá, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, irmãos, é maravilhoso nós percebermos que o Senhor tem um propósito, e esse tempo ali no deserto, talvez seja o nosso tempo hoje ainda aqui, não é? Nesse livro, Cristo Todo Inclusivo, nós vemos 3 estágios, 3 etapas pelas quais o povo de Israel passaram, e que nós passamos também. Primeiro, eles foram alimentados com o primeiro tipo de Cristo, com cordeiro, ainda no Egito, né? Eles foram alimentados com cordeiro na sua casa, o sangue no portal, não é? Para que isso, irmãos? Para que Cristo ali pudesse fortalecer aquele povo, seu povo, para que eles pudessem sair do Egito, ou seja, deixar o mundo. Então esse foi um primeiro aspecto de Cristo. Mas aí o Senhor levou esse povo para o deserto. E ali no deserto ele deu o maná. Não é? E o maná era para quê?
Era Cristo para poder reconstituir aquele povo. E no processo de reconstituição, eles tiveram saudade dos melões, das cebolas, dos alhos, dos pepinos, não é? Eles sentiram falta de tudo isso. E aí quando eu vi essa figura, eu falei, Senhor, será que às vezes eu ainda não sinto falta, saudades de coisas ali do velho homem ainda? Do mundo? O Senhor nos expõe no nosso dia a dia, irmãos. E Ele nos expõe para quê? Para poder amadurecer e crescer em nós. Saber o que está no seu coração. Para quê? Para te lavar, para te purificar. Não é? E aí nos levar para a boa terra. Ali na boa terra, né, o maná no deserto, ninguém tinha que elaborar. Ele descia, ele caía todo dia de manhã, durante 6 dias da semana. A porção perfeita para eles, para cada um deles. Mas quando você entra na boa terra, aí você precisa laborar nesse Cristo. Então essas mensagens são para nos encorajar. Irmãos, não há tempo para estarmos cocheando entre 2 pensamentos, como fala Isaías. Não é? É tempo de olharmos para o Senhor, de olharmos para aquilo que Deus tem para nós nesses dias. E laborar em Cristo, e nos entregar para Ele. Não é só, Senhor, obrigado que o Senhor me salvou e um dia eu vou para o céu. Não é esse o propósito de Deus para nós. O propósito do Senhor é nos salvar continuamente. Mais do que isso, nos salvar cabalmente. Nosso espírito, alma e corpo, conservados íntegros e irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor. Então, para isso, nós precisamos aprender a laborar. E a boa terra era, o maná cessou, e agora você precisa laborar em Cristo. Você precisa laborar na boa terra para que o Senhor possa avançar mais em nós. E aí nós possamos o quê? Nos tornar o testemunho de Deus. Reconstruir não mais o tabernáculo, mas construir o templo. E eu estou falando do Antigo Testamento. E esse templo ser a expressão de Deus, a manifestação de Deus, a voz de Deus para toda a terra. Então hoje, o que é esse templo? É a igreja. Hoje nós estamos na igreja para isso. E o título fala que eu laboro em Cristo para quê? Para a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor para o corpo de Cristo. Senhor Jesus. E aí, irmãos, é maravilhoso porque, deixa eu continuar a leitura, né? Quando o Senhor está falando por meio de Moisés, ele chega no versículo 7 de Deuteronômio 8 e fala, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Também é uma terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás. E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, pelo bom Cristo que te deu. Irmãos, essa passagem é maravilhosa e eu fiquei muito impressionado porque se nós seguirmos a sequência de Deuteronômio 8, nós iríamos começar com a mensagem 4, não é? Mas os irmãos têm a mensagem 3 e tocaram no trigo e na cevada. E é interessante porque quando você olha para o trigo, Cristo como um tipo do trigo, nós vamos ver isso lá em João, capítulo 12, versículo 24. Não é? Ali o próprio Senhor fala, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha os frutos aqui. Louvado seja o Senhor. Um dia o nosso Senhor Jesus, como esse grão de trigo, ele veio à terra. Ele caiu na terra. E é interessante porque quando você olha essa mensagem, ela desvenda um aspecto do Senhor que me encantou muito. Na verdade,
o Senhor, enquanto estava na terra, ele estava como um homem genuíno, limitado, restrito ao tempo, restrito. A Bíblia fala que ele crescia em sabedoria e conhecimento. Então, enquanto homem, ele não sabia de todas as coisas, porque a sua divindade estava oculta na casca da sua humanidade. Então, é maravilhoso tocarmos nesse Cristo. Quantas vezes nós nos sentimos inseguros, quantas vezes nos sentimos incapazes, limitados para avançar em algum aspecto. Do que você precisa? Do Cristo trigo. Ele representa aquele homem, ele representa a nossa morte, o nosso viver humano e a nossa crucificação com ele. Esse é o Cristo trigo. E se eu não tiver a experiência de morrer, de ser crucificado com ele, eu não posso experimentar o segundo aspecto, que é a cevada. A cevada, ela já fala de Cristo como o Cristo da ressurreição. Então, se eu quero desfrutar o Cristo ilimitado, poderoso, pleno, o Cristo cheio da divindade, eu preciso desfrutar Cristo como o trigo. O trigo, ele representa o meu eu sendo crucificado. O Scott falou muito da primeira geração. Essa primeira geração ficou ali no deserto. Quando eu li aquilo, eu pensava, meu Deus, 600 mil pessoas a Bíblia fala, mas com mulheres e crianças, a história nos fala de até 2 milhões de pessoas no deserto. Só 2 entraram na boa terra. E aí vem aquela história, será que o meu Deus, ele era, ele não tinha o poder para pôr todo mundo ali na boa terra, toda aquela população, aquele mundo de pessoas? Mas ali há um tipo para nós, irmãos. Muito do que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele fala de figuras, de sombras, de uma realidade que nós temos plenamente só no Novo Testamento. Então aquela geração representa o nosso velho homem. E aí, irmãos, toda essa multidão aqui, nós devemos ser uns 500, 600, não sei, 600. Então todos nós, não é para ficar nenhum nem dois, precisamos morrer. Precisamos experimentar o Cristo trigo, para que nós possamos nos tornar, e experimentar o Deus da ressurreição. A cevada era um grão que produzia, que crescia primeiro, dos grãos, era o primeiro a crescer. Isso fala que ela era as primícias, da boa terra. E aí lá em 1 Coríntios 15, 20, quando Paulo está lá questionando, com aqueles que questionavam a ressurreição do Senhor, ele fala, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então esse é o Cristo cevada. E se nós não desfrutarmos Cristo na sua morte, nós não desfrutamos ele na sua ressurreição. Então é maravilhoso nós vermos, só um preâmbulo da mensagem 3, para a gente entrar na mensagem 4, que é maravilhosa. E eu queria, antes da gente começar, na terra de ribeiros, nós vamos ver uma linha da água em toda a Bíblia, é maravilhoso. Mas antes eu queria compartilhar algo que o irmão Ed Marks compartilhou na mensagem, não sei qual, mas que ele fala de um dizer de Watchman Nee, de uma atitude adequada que nós precisamos ter quando nós estamos diante da palavra do Senhor. E talvez seja muito adequado para nós aqui hoje. Ele usa Lucas 10, 38 a 42, e é um texto muito doce, onde ele fala assim, quando Jesus foi a Betânia, ao prosseguir, entrou ele num povoado, e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. E a gente conhece esse texto, A Marta estava agitada, servindo de um lado para o outro, e ainda chega e fala, Senhor, fala para minha irmã ali, que está aqui aos seus pés, não faz nada, para ela me ajudar ali. E aí o Senhor responde, fala, Marta, Marta, estás ansiosa e agitada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte,
que não lhe será tirada. E aí o irmão Watmani, na coleção, né, das obras de Watmani, ele fala de 4 princípios como uma atitude para nós. Primeiro, Maria estava sentada aos pés do Senhor. Qual o princípio aqui, irmãos? Nós precisamos aprender a permanecer na presença de Deus. Parece que é uma frase, é um jargão. Irmãos, eu preciso aprender. Quantas vezes eu vou ter o meu devocional, o meu tempo com o Senhor de manhã, ou à tarde, ou a hora que eu quero me encontrar com Ele, e a minha mente está vagueando. E eu estou ali, Senhor Jesus. Nossa, aquele menino que eu atendi hoje, eu preciso ver isso. Né? E então você vagueia. Maria, ela estava sentada aos pés. Isso fala de quê? De permanecer na presença do Senhor. Segundo princípio, aos pés do Senhor, fala de uma posição humilde. Ela estava ali, jogada aos pés dele. Humilde, ou seja, ela não tinha confiança em nada dela. Ela só sabia que ela precisava do Senhor. Ela se considerava nada, eu preciso dele. Não sei nem o que vai acontecer, mas eu só tenho o Senhor aqui. E aí em 1 Pedro 5,5, né, Pedro fala que o Senhor, ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Eu preciso da graça do Senhor, irmãos. Esse é um princípio maravilhoso. Terceiro, ela estava assentada. E aí o irmão fala, interiormente ela estava assentada. Ou seja, ela não estava ocupada. E aí o princípio é, a nossa mente, quando ela está muito agitada, ela tem dificuldade a apreender o Senhor. E a gente tem essa experiência, inclusive em reuniões. Né? Muitas vezes na reunião o irmão está compartilhando, e eu estou ali na Bíblia, ou eu estou no celular, ou eu não desfruto o Cristo que aquele irmão está compartilhando. Ou porque eu acho que ele não tem muito que compartilhar, que eu sei mais do que ele, ou então são tantas coisas que a mente humana caída, agitada, faz para poder nos impedir de tocar o Senhor. De tocar o Senhor na vida dos irmãos. Então, o terceiro princípio, ela estava sentada. Ela estava completamente esvaziada. Não é? Uma mente errante não consegue receber revelação. E o quarto princípio é que ela ouvia a voz do Senhor. Será que nós temos ouvido a voz do nosso Senhor? O Senhor tem falado tanto conosco esses dias e até domingo vai falar muito mais. Não é? O tipo do Cristo todo inclusivo, a realidade do Cristo todo inclusivo, tipificada, né, por esse texto em Deuteronômio, né, pela boa terra. Então ela ouvia a voz do Senhor. E era por quê? Porque havia um desejo de ganhar mais dele no seu falar. E não era só do conhecimento, mas ela entendia que à medida que ela ouvisse ele, ela se encontrava mais com ele. Ela se achava mais nele. Esse é um princípio maravilhoso. Então, irmãos, eu toquei muito quando o irmão compartilhou isso. E eu falei, eu quero passar isso para os santos, porque nós precisamos buscar no nosso dia a dia essa atitude para com o nosso amado Senhor. E precisamos prosseguir, nós precisamos perceber que ver esse Cristo todo inclusivo, com as suas riquezas insondáveis, não é? Essas riquezas insondáveis, Paulo trabalha isso lá em Efésios capítulo 3, no versículo 7 ao 10, quando ele fala que a mim, menos que menor de todos os santos, me foi dada a graça. Irmãos, é graça. Eu estava todo nervoso antes da mensagem de subir aqui para falar para os irmãos, mas eu quero dizer para os irmãos que é muita graça e misericórdia nós podermos falar das insondáveis riquezas de Cristo como o Evangelho. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas ou de normas, é uma pessoa que nós apresentamos. E nós apresentamos porque nós vivemos ela, nós vivemos nela, nós vivemos por ela. Esse Cristo precisa se tornar o meu viver. Ele precisa se tornar tudo em todos. Louvado seja o Senhor.
E aí o Senhor, ele tem uma economia, nós não podemos perder isso de vista, né? O Senhor tem uma economia, e nessa economia é o seu coração para se cumprir, né? Para se cumprir nesses dias. E Canaã não é para a gente poder pensar em Canaã distante, mas é para nós desfrutarmos e experimentarmos hoje. E o irmão fala que a doce presença do Senhor precisa ser o princípio governante para nós conquistarmos essa terra. E aí quando ele fala isso, eu me lembrei de um outro texto, em Filipenses 3,12, quando Paulo fala, eu quero esquecer das coisas que ficam para trás e avançar para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu sempre pensava, conquistar para ser conquistado. Sim, eu preciso conquistar o meu amado, eu preciso conquistar a porção da terra que me foi dada nesse Cristo maravilhoso. Por que que eu posso conquistar essa porção? Porque um dia eu fui conquistado por Ele. Então, irmãos, é maravilhoso nós vermos que essa figura da boa terra, ela precisa ser uma experiência para nosso dia, para esses dias até a volta do nosso amado Senhor. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos entrar, e aqui entramos na mensagem 4, nesse Cristo todo inclusivo como a boa terra. Ela é uma terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Louvado seja o Senhor. O que eu acho mais maravilhoso é que quando nós olhamos, né, esse esboço ele é bem longo, são 7 algarismos romanos, mas é tão fácil de nós compreendermos, e eu vou dar um resumo para a gente depois entrar nele devagar. O algarismo Romanos 1, ele vai mostrar que a boa terra é um versículo maravilhoso que vai testificar que de fato a boa terra é Cristo, como o Espírito operando no nosso viver. É o primeiro ponto. Aí no segundo, nós vemos esse Cristo como o Espírito todo inclusivo, sendo essa terra de ribeiros de águas. E aí nós vamos ver algo maravilhoso, que é a linha em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, uma linha onde nós vemos a água como uma tipologia de Cristo como Espírito, nos lavando, nos purificando, nos suprindo, saciando a nossa sede, nos tornando santos como Ele é santo. Depois do algarismo Romano 3, aí nós vemos a questão de que essas águas, elas saem dos vales e das montanhas. É maravilhoso esse ponto, porque aí nós vemos como que essa água é efetiva em cumprir aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Os vales e montanhas falam de situações pelas quais nós passamos. E o irmão falou, olha, era terra de vales e montanhas, não é uma terra plana. Quem já foi no Goiás sabe que em Goiás a gente, né, lá é um pouco mais plano o terreno. Não é? E o Texas também é assim, né? O irmão James Lee falou do Texas, que é mais plano. Mas é uma terra de vales e de montanhas, de situações negativas, né, de exposições e de desfrutes. Né? Quanto mais eu tenho vales e montanhas, mais força essa água flui para nós. Que maravilhoso ver isso. Aí no algarismo Romanos 4, nós vemos que ainda há uma situação que acontece, que pode ocorrer na nossa experiência. Em Jeremias 2,13, que ele fala do meu povo, que ele cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Irmãos, é muito fácil nós começarmos a querer alguma coisa além do Senhor, e às vezes até não está na Bíblia isso aqui. É um ponto, mas ele não é o que o Senhor tem para você. E a partir dali você começa a deixar aquele frescor da água viva te suprindo. E aí o que é pior, aquilo vai te levar a cavar cisternas rotas. Você começa a buscar água, né, não em Deus, não no Senhor. Né? Então é uma advertência para nós. E aí no 5...
nós vemos a questão de como desfrutar essas águas. Isaías capítulo 12, ele fala que nós precisamos construir o hábito de tirar água das fontes da salvação. E a gente faz isso como? Invocando o Senhor. Oh, Senhor Jesus! E aí a água vem, irmãos. E aí nós recebemos o seu fluir. E aí no Algarismo Romano 6, nós temos que Jeremias 17, texto maravilhoso, tem até um hino que a gente canta, os jovens gostam de cantar, né? Que aquele que confia em Deus, ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, né? Então nós precisamos, para poder tocar, desfrutar Cristo como esses ribeiros de água, nós precisamos criar raízes profundas, não é? E aí o versículo 17, 7 e 8 fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu posso confiar no Senhor, mas eu ainda tenho esperança nisso aqui. Não, eu confio plenamente no Senhor. Eu não tenho mais em quem recorrer, como Maria aos pés do Senhor. Não é? E aí essa pessoa é como árvore plantada junto às águas, né? Me ajudem aí, porque eu esqueci o hino. E mesmo na era seca, ela não para de dar fruto. Não é? Isso é uma figura da economia de Deus que é levada a cabo pelo seu dispensar divino. E aí, por fim, o último algarismo romano, ele fala de João 4, que é a experiência, não é, de Jesus com aquela mulher samaritana. Quando ele fala da água, olha, se você souber quem está falando com você, você que ia me pedir água, e eu te daria água viva. E aí você não vai ter sede nunca mais, para sempre. Então, o livro de João é um livro maravilhoso nessa questão de nos mostrar a tipologia da água viva. Vamos lá então, Gálatas 3,14, algarismo romano 1, diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É interessante porque ele está falando que essa promessa, essa bênção, é a bênção de Abraão. Mas aí se você for lá em Gênesis capítulo 12, 7, olha o que Deus prometeu para Abraão: darei à tua descendência essa terra. E aí ali edificou Abraão um altar. Em Gênesis 13, versículo 15, toda essa terra que você vê, eu te darei para você e para a tua descendência para sempre. Ué, mas Paulo está dizendo aqui que a bênção de Abraão é o Espírito, não é? E aí você vai, Gênesis 17, 8, eu dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. Então, irmãos, tem vários, Gênesis 26, 3, habita nela e serei comigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Gênesis 26, 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Aí nós vamos para o Novo Testamento, né? Paulo fala em Colossenses 1,12, dando graças ao Pai, que nos qualificou para participarmos da porção da sua herança, da herança dos santos na luz. Irmãos, essa porção é Cristo como Espírito. Por isso que Gálatas fala que pela fé era para nós, a bênção de Abraão é para nós, é para você e para mim. E essa bênção é Cristo como Espírito, soprado para dentro de nós. O Espírito prometido, irmãos, ele já foi dado. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos que estavam amedrontados. E aí ele falou para eles: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E dizendo isso, disse: recebei o Espírito Santo. E soprou sobre eles. Ali, o Senhor Jesus deixou de ser o unigênito e ele passou a ser o primeiro, o primogênito. E muitos irmãos foram gerados até hoje e têm sido gerados. Então, irmãos, essa é a porção, essa é a verdade. E aqui
no ponto A fala assim, o aspecto físico da bênção que Deus prometeu a Abraão era a boa terra, que é um tipo do Cristo todo inclusivo. Uma vez que Cristo é, por fim, tornado real como o Espírito que dá vida, a bênção do Espírito prometido corresponde à bênção prometida a Abraão. E aqui no ponto B fala assim, na verdade o Espírito, como a concretização de Cristo em nossa experiência, é a boa terra, como a fonte do suprimento abundante de Deus para desfrutarmos. Irmãos, esse é o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, como suprimento do corpo de Cristo. E aí nós vamos nas cartas, nós vamos no Novo Testamento, para experimentarmos a realidade daquilo que era uma tipologia no Antigo Testamento. Então é maravilhoso, irmãos, nós nos alicerçarmos nessa verdade, que é o Algarismo Romano 1. É a palavra nos dando a plena garantia, certeza, convicção e fé de que nós estamos desfrutando uma pessoa. Em Goiânia, a gente terminou o reavivamento, e na mensagem 11:12, a 12 ele fala de nos tornar a Nova Jerusalém, mas na 11 ele fala da incorporação divina humana. E a gente teve alguma dificuldade, eu tive dificuldade em entender isso também. Incorporação, que palavra é essa? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi, irmãos, o Senhor, ele foi tão gracioso conosco, que aí a igreja começou a entender, irmãos, o Senhor não quer te dar alguma coisa, nós precisamos sair dessa esfera física. Jessé, eu vou te dar salvação, eu te dou uma coisa e saio, eu vou te dar amor, eu vou te dar e saio. Essa é uma ideia humana, caída, humana daqui, de quem vive aqui na terra, na esfera física. Irmãos, a vida cristã, ela precisa ser vivida na esfera divina e mística. Na esfera divina, na esfera física, uma pessoa não pode morar dentro de outra pessoa. Porque tem uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Mas na esfera divina e mística, aí nós temos a incorporação divina. O Pai, o Filho e o Espírito habitam um no outro, vivem um no outro e agem um com o outro. E agora essa incorporação divina, ela nos incluiu. Então o Senhor veio habitar dentro de nós. E para quê? Para nós sermos libertos de viver na esfera do visível, do palpável. E a esfera divina e mística passar a ser muito mais real para nós do que a esfera física. É eu olhar para o Jessé e falar, o Senhor é muito mais real para mim do que o Jessé que eu estou vendo aqui agora. Nós precisamos entrar nessa esfera, porque só assim nós vamos ser libertos, né, do nosso homem, dessa natureza caída que nos impede de tocarmos o Senhor em plenitude. Louvado seja o Senhor. Aí no Algarismo Romanos 2, nós vemos que esse Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo, ele é uma terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Eu gosto aqui no item A, ele fala assim, os ribeiros, fontes e mananciais significam Cristo como o Espírito que flui. E os vales e as montanhas significam os diversos tipos de ambientes nos quais experimentamos Cristo como o Espírito que flui. Então, e aí João capítulo 4, né, o versículo 10 fala assim, respondeu Jesus, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te daria dado água viva. Se você estiver na esfera física, irmão, você não vai entender isso aqui. Como assim? Vou te dar água viva, água morta? Como que é isso? Né? Que tipo de água é essa? Ele estava falando dele. Aí João 4,14 ele fala, aquele que porém que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uau!
a mulher samaritana, meu Deus, como que é isso? Né? Senhor, esse aqui é o poço de Jacó, né? E aí ela começa a andar ali, e ele fala, olha, Deus é Espírito, e importa, e o Senhor está buscando aqueles que o adoram em espírito e em realidade. Então não é uma questão de poço do Jacó aqui não, né? E aí se você vai lá para João capítulo 7, né? Aí Jesus chega lá no último dia, na festa dos tabernáculos, e ele se levanta e fala, quem tem sede, venha a mim e beba. Aí será que talvez alguns pensassem, será que ele vai distribuir uma garrafinha de água para cada um de nós? Não. Como diz a Escritura, aquele que crê, deixa eu ler aqui para não errar, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí não é um rio que você bebe, é uma vida que eu entro para dentro de você, e aí essa vida vai se tornar vários rios, para suprir a sua necessidade e a necessidade de Deus com as pessoas que estão à sua volta. Louvado seja o Senhor, essa é a terra de águas. Não é? E aí ele vai explicar depois, poxa, mas como que essa água entra dentro de mim e ela vai fluir para outros? Aí ele disse, isso disse ele, porém, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito ainda não era, já tinha o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito são eternos. Mas o Espírito ainda não tinha sido consumado. O Deus triuno ainda estava no processo ali, na sua humanidade, para consumar a obra, para se tornar o Espírito que dá vida e poder entrar dentro de nós. Eu falo muito para os mais novos, quando a gente está desfrutando, eu gosto muito dos livros do Rema, os elementos, né, básicos da vida cristã. Nós estamos com 2 jovens agora, eles moram em Palmas, e eles converteram vindo a Goiânia, e aí 2 anos depois voltaram agora esse final de ano, e nós batizamos os 2, e aí a gente, o Carlos Leon conseguiu para mim o PDF aquele ceguinho está estudando conosco também. Tem um amigo meu que é advogado, ele é cego, ele é deficiente visual, e ele é cristão, e a gente trabalha juntos, começamos a falar, e aí ele foi numa reunião de casa, ele não consegue ler, então eu estou aprendendo como desfrutar o Senhor com esse amado irmão, mas eu estou encantado, eu e Elba, e a esposa dele também é deficiente visual, não tanto quanto ele, e eles têm uma filhinha, né, que não é, ela enxerga bem, e aí consegui o PDF do Elementos Básicos, e aí nós estamos uma vez por semana desfrutando. Nós ficamos 3 semanas só no mistério da vida humana, irmão. Porque eles questionam, eles têm toda a liberdade de falar. Mas o que eu percebo? Aí a Elba já perguntou para mim, e aí, amor, você desfrutou? E tal? Eu falei, olha, eu não sei se eles desfrutaram, mas eu fui muito salvo. Porque é ali com aqueles meninos, sem religião nenhuma, não é? E ali desfrutando, abertos para beber desse rio de água viva. Então, irmãos, é maravilhoso nós entendermos que esse Espírito, ele ainda não era, mas hoje ele é real para nós. Ele já foi dado, ele foi soprado para dentro de nós. Tem algo que eu acho maravilhoso na palavra. Se nós vamos lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem, ele soprou no homem, não foi? Ele criou o homem do pó da terra, e aí ele soprou nas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego de vida ali, no original do hebraico, é Neshama, que é a mesma palavra para espírito. Lá em Provérbios 20, 27, quando fala que o espírito do homem é a lâmpada de Jeová, né, do Senhor. Então, ele soprou um espírito, ele estava criando o homem à sua imagem e semelhança. Então ele soprou um espírito humano, e aí esse homem se tornou alma vivente. Não era a vida de Deus, era um órgão, um espírito humano, para nós podermos contatar Deus. Nós sabemos da história, a maior tragédia do universo, alguns teólogos falam, né, foi a queda do homem.
E nós precisamos sempre ser advertidos, irmãos. Não há nada de bem em nós mesmos, por nós mesmos. Nós não estamos aqui para nos alegrar em Deus, nós estamos aqui para ganhar Deus. E como disse João Batista, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Ganhar Deus é perder de mim mesmo, irmãos. Isso é o verdadeiro ganhar Cristo. É quando menos de mim e mais dele se instala no meu ser. Senhor Jesus! Então, é maravilhoso, porque hoje Ele está em nós. E aí esse primeiro sopro é só um começo. A realidade dele foi onde? Lá em João 20, 22. Lá, Deus em Cristo soprou o quê? Ele mesmo para dentro de nós. E aí o terceiro sopro está onde, irmãos? Timóteo, 1 ou 2 Timóteo 3,16. A palavra é inspirada, toda a palavra é o sopro de Deus, não é? Tem uma versão, a versão Almeida fala, ela é inspirada por Deus e útil, né? Mas na verdade ali está falando do sopro. Então o primeiro sopro produziu um espírito humano em nós, criados à sua imagem e semelhança. O segundo nos gerou como filhos de Deus. E o terceiro, somos nós, filhos de Deus, soprando Deus para as pessoas. Oh, Senhor Jesus, esse precisa ser o nosso viver. Esse ponto é maravilhoso. No item B ele fala que por toda a Bíblia há uma linha a respeito do Deus triuno como a água. Esse ponto eu acho maravilhoso. Lá em Gênesis 2, 10, do 10 ao 14, nós temos a descrição do jardim do Éden. E ali fala que tem um rio, esse rio se divide em 4 braços, não é? E aí ele fala da árvore da vida, fala de 2 árvores, né? Fala de que tem muitas árvores, e ele nomina 2, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fala que nesse rio tem pedras, tem ouro, tem bidélio e tem a pedra de ônix, né? Pedras preciosas. E ele menciona um casal, Adão e Eva, não é? E aí se você for lá em Apocalipse 21 e 22, o que você vai ver? Nós vamos ver, do trono de Deus flui um rio. Esse rio é o rio de água viva. De um lado e do outro nós temos a árvore da vida. Nós temos essa cidade que é uma noiva, não é? Ela é edificada com ouro, pérolas e pedras preciosas. Então ele não está mais disperso. Estão edificados como uma cidade, como uma noiva. E nós temos um casal universal, o Espírito e a noiva, dizendo: Senhor, vem. Senhor, vem. Isso é o fim, a conclusão desse romance divino em toda a palavra. E aí a água, ela está permeando tudo isso. Nós temos o rio em Gênesis. Aí quando nós vamos para Êxodo e o povo está lá murmurando, não é? Porque não tinha água naquele deserto, o Senhor fala para Moisés ferir a rocha, e ali fluiu água viva. Ali fluiu água para suprir a sede do povo de Deus. É um tipo de Cristo nos suprindo nesse nosso dia, na nossa sede, na nossa falta dele, na nossa necessidade de sermos limpos, lavados, supridos, dessedentados, não é? Aí nós temos adiante os salmos. Eu amo esses 2 salmos. O salmo 36 é aquele que ele fala que em ti está o manancial da vida, né? E da abundância da tua casa nos dás de beber, não é? E aí ele fala, na tua luz vemos a luz, né? Ali nós vemos esse manancial de vida suprindo, né, o povo de Deus. No Salmo 46, 4 ele fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. O Senhor está fluindo aqui essa noite, irmãos. E Ele flui para nos suprir, para nos fazer desfrutar mais dEle e ter mais sede para bebermos mais. Louvado seja o Senhor. Aí aqui ele vai para João, mas eu gosto muito de um texto em Ezequiel 47, né? Aquele texto onde de Ezequiel 40, o 41 até o 47, o Senhor mostra o templo. Nós vemos uma descrição detalhada do templo de Deus. E no capítulo 47 da Porta Oriental,
nós vemos que sai o rio. E esse rio, né, saem umas águas e elas se tornam um rio que primeiro dão aqui nos artelhos, depois nos joelhos, nos lombos, e depois ela já está acima de mim, que eu só posso atravessar nadando. Então o que fala desse rio? Esse rio fala de Cristo como um rio nos regando. E primeiro, ele está na minha experiência, eu desfruto dele só nos meus artelhos. Eu recebi Jesus, mas eu ainda estou vivendo a minha vida. Eu ainda estou independente dele. Mas aí quando eu começo a ouvir, o irmão Gessé vai soprando a palavra para mim, aí o nível vai aumentando, aí chega nos meus joelhos. Vocês já passaram num rio que está dando por aqui, você já não corre mais, você já tem que fazer uma força. Por quê? Porque a vida cresceu um pouco, e aí você já começa a ser iluminado com coisas que para você era normal fazer, e que agora eu não estou muito à vontade de fazer isso, ou de ir aqui, ou de falar dessa forma. Aí esse nível do rio cresce e vem para cá. Aí você já quase não dá conta de lutar contra esse falar interior, essa água que está jorrando dentro de você. E até que esse nível das águas sobe, e aí você é levado por esse fluir. E aí ele é aquele que prevalece em nós. Eu amo. E aí na nota de rodapé, nós ainda não temos a versão restauração do Antigo Testamento, mas o irmão fala que aquele homem que vem medir, né? O Senhor está medindo não só o nível do rio, mas esse nível do rio é uma medida para quê? Para nos testar, para nos provar. Eu anotei aqui, testados, examinados. O Senhor faz isso todo dia conosco, mas não é ali como um carrasco querendo nos avaliar de uma maneira fria. É amorosamente, é de dentro de nós. Ele vai fluindo e fala: você quer mais um pouquinho de água? Você quer mais isso? Você quer? Eu tenho mais para você, e vai nos despertando. E aí eu já estou cobrindo o item 3, essa água ela sai dos vales e das montanhas, porque o Senhor está usando situações que vão me fazer me voltar para Ele. Quantos de nós, acho que cada um de nós tem histórias para dizer de situações que pareciam situações de morte, e o Senhor tinha Ele, muito mais dele para mim. Louvado seja o Senhor. Então, e aí, irmãos, nessa linha, ela não para em Ezequiel, ela vai para João. Nós já lemos o Evangelho, quando fala da água viva. Essa água é um tipo do Espírito. E aí, depois de João, nós temos Apocalipse. Apocalipse 7:17 fala: o Cordeiro está no meio do trono. Ele vai apacentar e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E aí lá em Apocalipse 22:1, nós temos a conclusão, nós temos a realidade dessa água, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio do rio, nós temos a rua de ouro, e a árvore da vida de um lado e de outro. Ou seja, nós temos a consumação, nós temos a satisfação do coração de Deus ali no final da Bíblia, Apocalipse 22. Então, irmãos, é para isso que nós estamos aqui. Eu amo ver essa questão da linha em toda a Bíblia, porque a nossa visão precisa alargar e nós deixarmos de nos apegar com coisas em nós que são pequenas e que está impedindo Deus de crescer mais em nós. Senhor Jesus, que o Senhor avance em nós. Aí ele fala do rio, eu não vou, não dá tempo de nós entrarmos em tudo, irmãos. No item 5 ele fala assim: o rio de água da vida, em Apocalipse 22, e os rios em Gênesis 2, Salmo 46, Ezequiel 47, nós já falamos, significam a abundância da vida em seu fluir. Como mostra João 7,38, esse único rio, com as suas riquezas, ele se torna muitos rios na nossa experiência dos diversos aspectos das riquezas do Espírito da vida de Deus. Louvado seja o Senhor. No 3, indo para o Romano 3,
nós vemos a questão dos vales e das montanhas. E aqui indica que Cristo, como água viva, flui em diferentes ambientes, não é? Os vales são as experiências da cruz, as experiências da morte de Cristo. E as montanhas, as experiências da ressurreição de Cristo. Olha, sem água nessa boa terra, não tinha como ter trigo, nem cevada, nem romeiras, nem figueiras, nem oliveiras. Como a água é importante, irmão. Sem água nós não vivemos. Não é? Não há vida. Então a água é um tipo maravilhoso da vida do nosso Senhor. Eu não posso viver sem o meu Senhor Jesus, que não é só o meu Salvador, mas Ele também é o meu tudo. Isso precisa crescer em nós, crescer na nossa experiência. É maravilhoso isso aqui, a experiência nós vemos aqui da morte e da ressurreição de Cristo. Eu gosto muito desse texto de 2 aos Coríntios 1:9, quando Paulo fala que de fato em nós mesmos, ele passou por uma tribulação, acho que na Ásia, e ele fala que em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Senhor Jesus. Aqui no item E, ele fala assim, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quando estamos sob o matar da morte do Senhor, sua vida de ressurreição é dispensada por nós aos outros. Né? Segundo aos Coríntios 4:12, né? Ele fala de modo que em nós opera a morte, em vós a vida. E acho que Scott compartilhou na mensagem, segundo aos Coríntios 4:16, quando Paulo fala por isso, nós não desfalecemos, não desanimamos. Não é? Pelo contrário, embora o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, dia após dia. O nosso homem interior precisa ser renovado. O irmão Ron Kengas, isso aqui é para os mais de 45, 50, o Ron Kengas, ele fala uma coisa, que quando nós atingimos uma meia-idade, essa é a época em que o Senhor pode ter mais caminho em nós, porque nós já não temos aquela ilusão, aquelas ilusões da juventude, não estamos mais empenhados em ganhar dinheiro, em criar filhos, nós já criamos, né? Então, é uma época em que nós podemos ser muito mais úteis para o Senhor. Mas também, irmãos, tem um risco muito grande. É a época em que nós podemos nos tornar ranzinzas, aqueles velhos que assim, chega um jovem para compartilhar, aí ele nem ouve direito, ele dá uma risadinha de canto de boca, porque ele acha que sabe mais, ele não dá conta de ouvir uma pessoa mais nova que ele. Ou seja, ou nós nos tornamos esvaziados para ser úteis nas mãos do Senhor, ou nós nos tornamos, de fato, velhos interiormente. Nosso homem interior não se renova, porque eu não me mantenho no frescor das águas da vida, das águas de Cristo, né, no suprindo. Então é muito sério isso. E aí ele fala, como que eu, né, o 4:16 ele fala, né, que embora o meu homem exterior esteja sendo consumido, o meu homem interior se renova de dia em dia. Como? Atentando não nas coisas que se veem, as quais são temporárias, mas das que não se veem, porque elas que são eternas. É assim, irmãos, como nós podemos preservar um frescor dentro de nós. Esse frescor vai produzir, vai dar para Deus uma utilidade para Ele, nas mãos dEle. É atentando, parando de atentar nas coisas que se veem, atentar nas coisas que não se veem. Começar a entender que a fé precisa ser de fato um estilo de vida, uma maneira de viver, desfrutando daquele que é invisível, mas que é muito mais real para mim do que aquilo que eu vejo. Louvado seja o Senhor. E aí nós temos uma advertência no Algarismo Romano 4. Meu tempo já está terminando. Algarismo Romano 4, nós vemos uma advertência que é Jeremias 2, onde ele fala dos males, né? Ele fala que 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. Quem? O manancial de águas vivas, Ele é o manancial. E aí quando eu deixo o Senhor,
eu começo a inventar coisas. Aí eu vou cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Né? Como isso é aplicado no nosso dia a dia quando nós deixamos de olhar para o Senhor. Eu falo muito com a minha mulher, eu falo, amor, o dia que eu chego meio irritado, assim, que você está meio nervoso e não tem uma razão aparente, eu já sei, eu não desfrutei da água viva, eu estou seco, e aí eu fico em mim mesmo, e aí dá uma irritação, aí ela fala, amor, você quer comer isso? Eu fico irritado porque ela pergunta se eu quero comer isso, olha que a doçura dela e a minha aridez, a minha secura, não é? Então assim, a gente já tem essa comunhão e eu já vi isso, então eu falo, Senhor, aí eu falo, amor, eu preciso do Senhor, vamos orar comigo aqui para que o fluir retorne. Não é? Esse é o nosso dia a dia, irmãos. Não é? Então nós não podemos deixar o manancial de águas vivas e começar a cavar cisternas rotas. Não é? Aqui no B ele fala assim, cavar cisternas retrata a labuta de Israel para criar algo, ídolos, que substituísse Deus. O fato das cisternas estarem rotas e não reterem água, indica que além do próprio Deus dispensado a nós como água viva, nada pode saciar a nossa sede e nos tornar o aumento de Deus para a sua expressão. Então é muito forte, é muito séria essa advertência e nós precisamos ser sérios com essa palavra. No item 5, aí ele nos dá um caminho, irmãos. Precisamos construir o hábito de tirar água das fontes da salvação, para bebermos e fluirmos a água da vida. Tem um hino, né? Tirareis com alegria água das fontes da salvação e direis graças dai ao Senhor. Maravilhoso. Precisamos cantar louvores ao Senhor. Por quê? Porque Ele fez coisas grandiosas, irmãos, e que toda a terra saiba disso. Ele não nos deu Ele mesmo para nós ficarmos em nós mesmos, não é? É para podermos viver por Ele. Louvado seja o Senhor. No A diz assim, precisamos tirar com alegria águas das fontes da salvação, falando ao Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, no Senhor e com o Senhor. Louvado seja o Senhor. No item B, precisamos louvar o Senhor, nos alegrar nele, sempre dar graças e cantar ao Senhor. Eu tenho um violão em casa, eu e Elba tocamos, né, e tal, e quando a gente era mais novinho, né, a gente pegava esse violão e cantava mais, aí às vezes o violão está lá, só na quarta-feira, na reunião de casa que a gente pega. Aí eu tenho se tocado, Senhor, eu quero pegar esse violão, eu preciso desfrutar. E aí quando a Elba pode, vem cá, vamos cantar um pouquinho, vamos desfrutar, vamos louvar. Nós temos razões para louvar o Senhor. Não é porque Ele me deu isso ou aquilo, não, é porque Ele me dá Ele toda vez que eu vou diante dEle. Senhor Jesus. No C, o caminho prático, precisamos invocar o nome do Senhor. No D, precisamos pregar o Evangelho, tornando conhecidos aos outros o que Cristo realizou. E aí no Algarismo Romanos 6, ele diz que segundo a economia de Deus, aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas, significando Deus como a fonte de águas vivas. Uma árvore, ela cresce ao lado de um rio, absorvendo todas as riquezas da água. Isso é uma figura da economia de Deus que é levada a cabo pelo seu Espírito. Então, irmãos, para nós recebermos o dispensar de Deus, nós precisamos, como as árvores, absorver Deus como água. As riquezas de Deus que supre dispensadas a nós, como a árvore, nos constituem com a divindade de Deus e nos fazem crescer à medida de Deus. Dessa maneira, nós e Deus nos tornamos um, tendo o mesmo elemento, a mesma essência, a mesma constituição e a mesma aparência. Por isso, irmãos, que o Evangelho, ele pode ser um pouco
pesado, difícil para algumas pessoas quando nós as contactamos e pregamos o Evangelho. Mas se nós começamos a viver esse Cristo que nós amamos, e se nós começamos a manifestar Ele para as pessoas de uma maneira doce, nós podemos então mostrar, fazer com que elas vejam o Senhor, e aí elas vão perceber que Ele é muito melhor para ser vivido do que viver em mim mesmo. Esses dias eu contatei, eu estava na academia, e aí um rapazinho chegou assim, queria revezar o aparelho, e aí eu estava assim, de manhã, tinha tido o meu tempo com o Senhor, e ele falou, que sorriso bonito que você está tendo aqui, o que foi? Você medita de manhã? Aí eu falei para ele, assim, eu sou cristão. Mas cristão não pode meditar, não? Eu falei, não, eu estou concordando com você, eu medito porque eu sou cristão. E aí ele falou que ele e a esposa dele, eles tinham um tempo com Deus de manhã, e aí eu comecei a falar, e aí ele seu nome? Meu nome é Lucas. Eu estava lendo o Evangelho de Lucas, fui entrando por aí com ele. E aí uma hora ele pegou e falou que ele tinha decepcionado com a igreja, falou, assim, eu gosto muito de Deus, mas assim, eu não quero saber de igreja. Aí eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, você não está entendendo o que é a igreja não é isso que a gente está vendo aí fora. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é um organismo divino. E aí ele, nossa, nunca tinha ouvido isso. Eu falei, é isso, a igreja não é essa coisa onde as pessoas querem manipular você. A igreja é uma esfera onde Deus pode nos transformar. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso e tal. E ficou nisso, ele foi embora, eu não encontrei ele de novo mais não. Mas nós precisamos começar a manifestar Deus onde nós estamos. Nós precisamos desse evangelho vivo, vivido por nós. Vivo, exatamente. E aí por fim, irmãos, o meu tempo terminou, no item 7, nós vemos a questão da água que eu lhe der. Ela se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No item B fala assim, o fluir do Deus triuno é para a vida eterna. Irmãos, nós bebemos o Senhor como a água viva para a vida eterna. O que é a vida eterna? É para viver eternamente, é para que a vida de Deus, que é eterna, viva por meio de cada um de nós. A Nova Jerusalém é a totalidade da vida eterna. E a palavra para significa resultando em, ou tornando-se. Assim, o Pai como manancial, o Filho como a fonte e o Espírito como o rio, fluem em nós e conosco para nos tornarmos a Nova Jerusalém como a totalidade da vida eterna. Irmãos, é maravilhosa essa mensagem e eu acho que os irmãos vão ter tempo de desfrutar mais dela. Nós ainda temos, nós temos a vida da igreja, nós temos as reuniões da igreja, nós temos o ministério abrindo a palavra para nós. Que privilégio, que misericórdia, que graça, que glória. Amém? Vamos terminar cantando o Isaías 12? Vós tirareis com alegria. É 12? É o 12, né? Pode ser? Será que alguém podia pegar no... 1340, o hino 13, 1340.